Olá, com imensa alegria que eu volto aqui novamente para fazermos a nossa leitura da Bhagavad Gita, a ciência sagrada, a ciência de Deus. E essa ciência, ela é autorizada e ela vem sendo passada de sucessão de professor, mestre, guru, né? Chama-se sucessão discipular, ou seja, os mestres estudam, os mestres recebem essa informação benéfica para a humanidade através da benevolência do Supremo Deus, que na filosofia védica se chama de Krishna, a suprema personalidade de Deus, né? E nós aqui, eu no caso, né, e a Bhagavad Gita, né, que é este livro, onde ele tem mais de 700 versos, tem 18 capítulos, e eu já iniciei esses capítulos anteriormente, estão todos no Easy Espiritualidade, é só acessar o canal Easy Espiritualidade, que lá vocês vão encontrar todos os capítulos até onde eu estou atualmente, que é este capítulo 15, que fala da Yoga, da pessoa suprema. E a Yoga da pessoa suprema, né, essa palavra Yoga, Y-O-G-A, essa palavra quer dizer união. Então a gente precisa aprender, se quiser, obviamente, a se unir a Deus, em amor, devoção e gratidão. E para isso a gente tem que aprender como fazer essas práticas, e essas práticas, elas são práticas chamadas de serviço devocional. São serviços que você se devociona, ou seja, você empreende um trabalho na sua mente e você servir a Deus com consciência. Você está no seu trabalho, você está servindo a Deus no seu trabalho, você não está servindo a seu chefe. Porque seu chefe também é uma pessoa, uma alma e um corpo que está servindo, mesmo que inconscientemente, a Deus. Porque esse planeta aqui foi criado por Deus, tudo que tem aqui é de Deus, nós somos criados por Deus, nosso corpo não nos pertence, nossa alma não nos pertence, nosso dinheiro não nos pertence, porque tudo vem de Deus, da permissão de Deus, para nos dar saúde, e Ele nos dando saúde, nós vamos trabalhar e ganhar o nosso dinheiro. E a Bhagavad Gita é a ciência suprema autorizada, é a ciência que necessita ser aprendida por nós aqui do Ocidente, para que a gente possa ter uma relação melhor com Deus e estar agregado a Deus nesse processo de amizade, de amor e devoção. Porque apenas ritos e rituais não são suficientes, né? Então, todo o princípio da leitura dos versos da Bhagavad Gita eu peço permissão através de um mantra sagrado, onde ele tem a tradução logo na sequência, o qual eu irei fazer nesse momento. Com Agyana Timiranda Syagya Jana Salakaya. Chakshu Militayena Tasmai Shri Guru Venamaha. E a tradução é o seguinte: embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, que região é essa da ignorância, esse mundo material? Meu mestre espiritual, como meu professor, abre meus olhos através da leitura transcendental, a leitura que transcende as coisas materiais. E aí meus olhos vão ser iluminados pela tocha do conhecimento transcendental através da leitura, da escuta, da fala, do compartilhamento, né? E esse mestre espiritual se chama Deus. Deus é o nosso maior mestre, né? Eu ofereço minhas respeitosas reverências a Deus e ofereço minhas respeitosas reverências a esses mestres que vieram de tempos em tempos na sabedoria milenar, principalmente na Índia Sagrada, vieram trazendo esse conhecimento para nós até chegar a Srila Prabhupada, que organizou com os comentários e organizou a Bhagavad Gita, como ele é fielmente através daquilo que Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, quer nos informar, quer nos passar. E hoje vamos ao verso 9, estamos no capítulo 15, o Yoga, como se unir a Deus através desta compreensão e através dessa união eu vou praticar esse Yoga para me aproximar mais do Senhor Supremo. Verso 9. A entidade viva que somos nós, aceitando esse outro corpo, obtém certo tipo de ouvido, olho, língua, nariz e sentido do tato. Foi o que eu falei, são os sentidos, né? Nós estamos no corpo, essa energia entra nesse corpo grosseiro, que é esse corpo material, cheio de doença,
cheia, a gente nasce, se desenvolve, cresce, adoece, envelhece e depois vai embora, né? Então, a gente tem esses sentidos também, que é ouvido, olho, língua, nariz e o sentido do tato, que se agrupam ao redor da mente. Então, a mente vai estar aqui e meus sentidos vão estar agrupados para que minha mente pense, sinta e realize, né? Ela desfruta, então, de um conjunto específico de objetos e sentidos. Então, eu penso, eu desejo com os meus sentidos e eu vou realizar. Então, aquilo que a gente pensa, sente e realiza precisa estar numa sequência onde exista o principal controlador supremo, que é Deus, que ele permita com que você realmente realize seus desejos. Porque quando a gente não realiza, a gente fica com ira, a gente fica com raiva, a gente se revolta, e isso não está de acordo com essas escrituras sagradas, porque as escrituras sagradas, elas nos trazem esse caminho de utilizar os sentidos para Deus e não para a matéria, porque quando eu utilizo meus sentidos para satisfazer as coisas materiais, eu vou sofrer, e eu vou chorar, e eu vou adoecer, digamos assim, né? Então, comentário de Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Se a entidade viva adultera sua consciência, ou seja, se a gente não pensa direitinho, com as qualidades felinas e caninas, ela em sua vida seguinte consegue um corpo de gato ou cachorro e desfruta. Existe a evolução da alma. Isso é outro departamento, chama-se transmigração da alma. Nós não vamos logo acoplar a um corpo humano. Nós vamos nos desenvolver. Então, o que é que vai acoplar a corpos minerais, vegetais, animais, de homens e de anjos? A nossa consciência. Então, a nossa consciência, ela vai direcionar o nosso próximo nascimento e esse nascimento atual, né? Então, ele fala, a consciência é originalmente pura como a água. Entretanto, se misturarmos a água com certa cor, ela muda. A consciência é pura, pois a alma espiritual é pura. Então, nós temos uma consciência pura. O que é impuro, o que é grosseiro, é este corpo. E aí, com este corpo, que está dentro deste corpo, os sentidos, visão, paladar, olfato, tato, eu vou contaminar ainda mais este meu corpo, ou não. Ou eu vou, com essa consciência que eu tenho que empregar, se eu desejar, os meus sentidos para Deus, eu vou buscando essa evolução, eu vou buscando essa expansão da minha consciência, saindo da ignorância e indo e me elevando gradualmente, né? Quando, portanto, alguém está em consciência de Deus, ela está em uma vida pura. Se, no entanto, sua consciência é adulterada, ou seja, se a gente modifica essa consciência por alguma espécie de mentalidade material, de pensar muito nas coisas materiais, vamos conseguir um corpo numa vida seguinte que se coaduna com o seu estado atual de existência. Ou seja, eu hoje estou aqui trabalhando com consciência, procurando transmitir as benevolências de Deus através da Bhagavad Gita, mas numa vida passada eu posso ter sido outra coisa. Ah, mas eu não acredito em vida passada. Aqui não é questão de acreditar, aqui é uma ciência, né? Uma ciência profunda, uma ciência espiritual, uma ciência transcendental. É um livro sagrado chamado Bhagavad Gita, a ciência da ciência de Deus, a canção do Supremo, onde o Supremo, através de versos, ele vai nos instruindo. A quem? A nós, alma. Por quê? Porque eu não sou esse corpo, eu não sou este chale, eu não sou esta camiseta, eu não sou esse óculos, eu não sou esses quadros que estão atrás de mim, que representa o Supremo, né? Que representa a deidade que retira os obstáculos, chamados de Ganesha e Krishna Irada, que é o casal divino, mas isso é outro assunto. Eu não sou nada disso que me rodeia, né? Mas eu sou apenas uma alma. E dentro dessa alma existe algo que se acopla nela, algo que entra nela para que defina o meu nível espiritual, o meu nível de entendimento, o meu nível de inteligência, o meu nível material, né? Então,
É preciso que ela tome essa consciência para que ela tenha uma vida melhor numa próxima oportunidade, né? E assim nós vamos evoluindo, né? Como o Supremo diz, os sentidos servem para que a gente possa usá-los, mas usá-los para Deus, para as coisas de Deus e não para as coisas materiais. E assim, com essa consciência, nós vamos buscando essa evolução. Consciência de Deus ou consciência material. Verso 10. Os tolos não conseguem compreender como a entidade viva pode abandonar seu corpo, nem conseguem entender a espécie de corpo que ele usufruirá sobre o encanto dos modos qualitativos da natureza material. Mas aquele cujos olhos estão treinados em conhecimento podem ver tudo isso. Então, se a gente sai da ignorância, a gente vai estudar, vai ouvir de mestres autorizados, a gente vai ler livros sagrados e a gente vai buscar conhecimento para sair da ignorância, nós vamos buscando compreender essa tolice de não compreender a real situação. Por quê? Porque, eu não quero acreditar nisso. Não, você é livre para não acreditar em nada. Mas se você desperta em você uma vontade de conhecer melhor por que eu estou aqui, por que eu sofro, por que isso, por que aquilo outro, eu preciso primeiramente entender e sair dessa tolice, dessa ignorância, né? Que eu sou uma alma, eu sou uma centelha de Deus, Deus me criou e me colocou para que eu possa, de corpo em corpo, buscar o entendimento da minha vida espiritual, né? Porque a gente só quer saber de vida material, só quer saber disso, daquilo, aquilo outro, e fica com a mente voltada apenas para as matérias, para as coisas materiais, e aí a gente fica estacionado espiritualmente, né? Mas a gente tem que sair dessa tolice. Tolice significa ignorância. E compreender esse processo de transmigração de corpo em corpo, onde minha consciência sai desse corpo, ela acopla minha alma sai, meu corpo vai para a terra, a Mãe Terra recebe de volta, e aí eu tenho que treinar esse conhecimento para que eu possa ver tudo isso, e quem diz isso é a Suprema Personalidade de Deus. Na Bhagavad Gita, capítulo 15, verso 10. Então, comentário de Srila Prabhupada: sem conhecimento ninguém pode compreender como a entidade viva deixa seu corpo atual, nem a forma de corpo que ela ganhará na vida seguinte, nem mesmo porque ela vive numa determinada espécie de corpo. Gente, conhecimento é evolução. Se você não lê, se você não estuda, se você não procura hoje na internet conhecimento espiritual, se você não ouve um mestre, um guru, um professor, se você não busca a sua evolução, você está fadado a ser a mesma coisa para sempre. Você vai viver rodando em círculos, mastigando aquilo que já foi mastigado, como diz o mestre espiritual Srila Prabhupada, né? Mas se você sai dessa tolice, dessa ignorância, diz, não, peraí, eu preciso saber quem eu sou, o que é que eu estou fazendo aqui, como é que eu posso aproveitar essa vida, e eu preciso de conhecimento. E conhecimento, a Bhagavad Gita, a ciência suprema, tem milhões de conhecimento aqui, muito conhecimento, né? Sem conhecimento ninguém pode compreender nada. Até mesmo aqui no mundo material, se você não estuda, você não vai compreender muitas coisas, e não vai passar de ano, não vai se formar, não vai ter um diploma. Mesma coisa no mundo espiritual, transcendental. Você precisa buscar conhecimento sobre sua alma. Eu sou uma alma e um corpo. E o que é que essa alma faz? O que essa alma precisa? Mas eu não quero saber disso. Tudo bem. Sem problema algum, né? Afortunado é aquele que está treinado para perceber todos esses fenômenos, né? Toda entidade viva abandona o corpo sob certas circunstâncias e vive sob determinada conjuntura e desfruta sob certa situação imposta pela natureza material. A procura ilusória do gozo dos sentidos, ela passa por diferentes espécies de felicidade e sofrimento. Então, a cada um é dado segundo vossas obras, já diz Jesus na Bíblia. Por que Jesus diz isso? Que a cada um é dado segundo vossas obras. Porque eu vou ter aquilo que está de acordo com o meu entendimento material. Meu entendimento espiritual, desculpa, porque espírito
A lei espiritual, a lei divina, a lei de Deus precede, ela é mais importante do que a lei material. Mas a gente entra aqui neste corpo, a gente esquece disso, Deus dá o esquecimento, que é justamente para você se trabalhar sua alma, trabalhar seus sentidos, trabalhar seu ego, seu falso ego, né, que é chamado de falso ego, porque o verdadeiro eu é a alma. E aí você fica achando que tudo isso que você vê é o mundo real e tudo isso que você tem é a sua felicidade. Não é. Não é, não é, não é. Porque eu venho pesquisando há muito tempo, já pesquisei várias religiões, já li várias filosofias, e eu cheguei à conclusão que a Bhagavad Gita, a ciência suprema, é quem traz a luz do conhecimento, a tocha do conhecimento transcendental, para acender essa tolice da ignorância nossa, de achar que nós somos um corpo e as coisas ao redor, e que nós devemos viver aqui eternamente, gozando, bebendo, dançando, viajando, e aí, evolução espiritual zero. Aí você adoece, sai do seu corpo, você acha que você vai habitar um nível alto, se você, aqui na Terra, você não batalhou para ter este nível alto, enquanto Deus te deu este corpo para que você progredisse. Aqueles que vivem sendo enganados pela luxúria, pelo desejo, perdem toda a capacidade de compreender suas mudanças de corpo, ou seja, ignorância. E sua permanência no corpo específicos. Eles não podem compreender absolutamente nada. Então, aquele que desenvolveu conhecimento espiritual sobre a alma, pode ver que o espírito é diferente do corpo e que ele troca de corpo e desfruta de várias maneiras. Então, de corpo em corpo eu vou aprendendo. É como uma escada. Cada momento eu estou num nível. Mas aí eu paro aqui nesse nível. Não, eu não quero mais subir, eu quero ficar aqui. Eu estou apegada, isso, aquilo, aquilo outro. Tá tudo certo. Mas não tem nada certo. Então você tem que batalhar. E você só sai desse ciclo de samsara, ciclo de nascimentos e renascimentos, com conhecimento. Com conhecimento, com serviço devocional a Deus, com essa consciência de que você não é um corpo e que você precisa evoluir. Então, através desse conhecimento, né, nós vamos saindo dessa vida condicionada material que traz sofrimento aqui e agora nessa existência. Porque quem pensa que essa vida material é um mar de rosas está iludido também, né? Então, precisamos de conhecimento e precisamos levar esse conhecimento para outras pessoas, que é exatamente isso que eu estou tentando fazer aqui. Levar esse conhecimento, eu estudo, eu tenho esse pouco conhecimento e eu peço permissão a Deus para gravar esse vídeo, para levar conhecimento às pessoas, e aí as pessoas, se quiserem, vão também fazer a mesma coisa que eu estou fazendo. Então, a gente precisa sair dessa vida condicionada, que é muito penosa, que é cheia de doença, pobreza e conflito. E a gente precisa trabalhar nesse conhecimento, trabalhar, buscar a yoga do conhecimento, a união a Deus através do conhecimento, que é exatamente esse trabalho que eu estou tentando fazer e que não é nada perante o que a gente pode fazer para Deus. A gente pode estudar, a gente pode compartilhar, a gente pode se elevar, a gente pode se unir a pessoas virtualmente, online ou pessoalmente, a gente pode ler e a gente pode ser feliz aqui e agora, mas não achando que a felicidade material é que vai ser a verdadeira felicidade, porque essa não vai ser. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como uma gota de orvalho, uma pétala de flor, que escorre como uma lágrima de dor. Quem diz esse poema? O nosso querido Vinícius de Moraes. Ele já tinha sentido naquela época que ele compunha e tocava e deixou suas músicas aqui no plano material, no planeta Terra, no Brasil, especificamente. Ele já sabia que a felicidade é como uma gota de orvalho que escorre numa pétala de flor, como uma lágrima em dor, porque tudo é limitado nesse plano material, tudo tem fim. O que não tem fim é a nossa alma, o que não tem fim é o nosso conhecimento, o que não tem fim é a nossa vontade de conhecer Deus mais e melhor e servi-lo, porque a gente está aqui para isso. A gente não está aqui para servir a matéria, a gente está aqui para servir a Deus. E isso não é religião, isso é filosofia da alma, ciência espiritual, Bhagavad Gita, a ciência suprema. Então, vou encerrar hoje com esses 2 versos, agradecendo a Deus por mais uma permissão, né, porque nós estamos aqui falando a verdade absoluta dentro do livro sagrado Bhagavad Gita, da filosofia védica, dos Vedas da antiga Índia sagrada,
de um país mais místico que eu já pude ir e sentir toda a beleza da espiritualidade naquelas pessoas, naquelas almas que estão lá, usufruindo de um país onde está fervilhando de espiritualidade, de transcendência, onde as pessoas, claro que existe, todo país tem um lado material, um lado espiritual, mas ainda sobrepõe a materialidade. Porque lá é um país místico, é um país onde... Por que essa palavra mística? É um país que olha mais para o lado místico, porque aqui no Ocidente a gente acha que tudo que a gente fala e não mostra e não prova que é misticismo, é uma coisa que não existe. E esse é o pensamento errôneo da ciência materialista e das pessoas que pensam com essa mente focada na matéria. Com gratidão, eu encerro mais um dia da Bhagavad Gita. Estamos estudando o yoga da pessoa suprema, como se unir a Deus através do yoga, através do conhecimento, através do serviço devocional, através de sair desta tolice material e entender a verdadeira vida, que é a vida espiritual, porque aqui não é a verdadeira vida, nem nunca vai ser. Com gratidão, eu encerro mais um dia.